Olá, tudo bem? Sou Minor Ueda. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma conversa que eu tive com uma amiga ontem durante o nosso trabalho do voluntariado com os moradores de rua. Na nossa caminhada para fazer toda a entrega de alimentos, nós deixamos os automóveis, fazemos o nosso encontro, a preparação, e a gente tem que caminhar um pouquinho. E durante esta caminhada, a minha amiga fez a seguinte pergunta: Ueda, eu estou com vontade de dar uma mudança na minha carreira. Inclusive, eu sou formada em Direito, mas eu prestei a OAB alguns anos atrás, mas eu caminhei nessa minha carreira atual, tudo isso, já trabalhava durante muito tempo. E eu queria fazer uma pergunta, já que você está gravando os vídeos. Na verdade, ela não conhecia o nosso trabalho no YouTube, aí fui comentando com uma amiga e essa outra amiga comentou: olha, o Ueda está com um canal no YouTube e ela assistiu um vídeo sobre mentalidade de crescimento. E quando a gente fala sobre mentalidade de crescimento, já eu vou compartilhar a primeira prática, é você abraçar os desafios, abraçar a mudança. Se você naquele momento, né, na sua vida, neste atual momento, você está sentindo que, de repente, o que você faz agrega valor para outra pessoa, mas você sente que pode desenvolver um pouco mais os seus pontos fortes. Foi esse diálogo que essa minha amiga teve, né, durante essa nossa caminhada, e a gente foi conversando, né, durante essa caminhada, e foi muito rápido, e logo depois, no término do trabalho, nós nos encontramos novamente e a gente conversou muito com os outros amigos também que fizeram a sua mudança de carreira. Então, primeiro, abrace os desafios, abrace a mudança. E por quê? A mentalidade de crescimento, ela trabalha com um processo, que até comentei com essa minha amiga, que não tem idade, não tem idade. A professora Carol Dweck, até estou procurando o livro aqui, do Mindset de Crescimento aqui, né? É esse livro da professora Carol Dweck, uma das grandes pesquisadoras da psicologia positiva. Ela estuda a nova psicologia do sucesso, é o título do livro, e o foco dela eram as crianças, mas ela percebeu também que existia a influência dos adultos para esse contraponto, mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. A mentalidade fixa é ao contrário da mentalidade de crescimento, lógico, né? Essa questão de abraçar desafios, abraçar as mudanças. Na mentalidade fixa já é um pouco mais com desafio. Por que é com desafio? Quando a pessoa fica no momento de mentalidade fixa, eu falo momento porque às vezes eu estou no momento de mentalidade fixa, por isso que é importante o processo do autoconhecimento. A mentalidade fixa, ela acredita que o potencial da pessoa, ela já nasce com aquele potencial, não é possível desenvolver. E um dos aspectos muito importantes da mentalidade de crescimento é valorizar a prática e o esforço. Então, conversando com essa minha amiga, né, então ela falou: olha, eu estou pensando, né, o que você acha? Eu acho que eu já passei da idade para estudar novamente, para prestar a OAB, né? Eu sei que é um exame muito difícil, né, todo esse processo, mas aí eu comentei sobre um dos pilares, né, um pilar importante do mindset crescimento, que é o esforço e a prática. E quando eu fui comentando com ela, dava para perceber, e inclusive tinha uma outra amiga conosco, né? E ela falou: eu já falei para ela que não tem idade, né? Então é por isso que eu pedi eu citei, né, o seu canal do YouTube e me inscrevi. Inclusive, aproveita para se inscrever, né, no nosso canal para receber também as notificações e tudo isso. Bom, voltando à minha amiga, falei da questão do primeiro, de cultivar a prática de abraçar as mudanças. E fiz uma pergunta para ela, que a gente faz também nas sessões de mentoria, nos cursos, no workshop. Eu falei: o que seria de você dentro de 5, 10 anos, se você hoje, né, decidisse estudar e daqui a algum tempo, né, você for aprovada, né, no exame da ordem, né, na OAB. Aí ela falou assim: nossa, daqui 5, 10 anos, eu poderia fazer já uma atividade, já unir o que eu hoje trabalho,
nessa questão de empresas e tudo isso, da questão financeira, unir a questão do direito e tudo isso, daqui 5, 10 anos eu posso, e olha que bacana, né? A gente trabalha no voluntariado, fala assim, nossa, eu posso ajudar essas pessoas que nos procuram, né, que de repente está sem documento, e eu posso fazer, e ela foi conversando, e muito bacana, porque esse é um exercício, e eu faço essa pergunta para você, né, como sua vida pode melhorar, ou você pode exercer as atividades que você gostaria de exercer daqui 5, 10 anos, né? Ah, mas o Edan está vivo. Sai, né? Sai dessa vida, né? Que não te pertence. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Eu lembro que no início da minha carreira eu participei de uma palestra onde o professor falou assim. A gente estava falando de escrever metas, objetivos, isso é muito importante. Mas ele disse o seguinte: não superestime o que você pode fazer em um ano, mas não subestime o que você pode fazer em 10 anos. E ele citou então, olha, em 10 anos uma criança já anda, uma criança já tem seu livre-arbítrio, suas opiniões, né? Então, é importante a gente, nesses momentos de dúvida, nós realizarmos essa linha do tempo. Uma segunda prática que eu compartilhei com essa nossa amiga é aprender com os desafios, aprender com os fracassos. Porque quando a gente estava nesse diálogo, ela falou, professor, Ueda, alguns anos atrás, eu já me formei há alguns anos, e logo que eu me formei, eu prestei a OAB, né? E eu acho que tem várias fases do exame. Ela falou, na primeira fase eu fui muito bem, mas na segunda fase eu tive uma dificuldade. Eu vi que ela meio que abaixou um pouquinho o tom de voz, tudo isso, até a nossa amiga falou assim, ânimo amiga, né? E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, aprender com o fracasso é muito importante. Por quê? Porque o fracasso é um feedback. Na programação neurolinguística, é um dos pressupostos da programação neurolinguística, né? O fracasso é um feedback. Ela só permanece como um fracasso se você não agir, se você não interromper essas suas ruminações mentais. Porque ela começou a fazer as coisas, sabe, ruminações mentais? Já em alguns vídeos eu já comentei. As ruminações mentais são aquelas conversas, aqueles monólogos ruidosos. Sabe, aqueles que só gera ruído na nossa cabeça, na nossa mente, e ela não explora, não permite você ampliar a sua visão. Por isso que na psicologia positiva, a gente estuda as emoções positivas. A doutora Bárbara Frederickson, no livro Positividade, é a teoria dela, né? É a defesa de mestrado e doutorado da doutora Bárbara Frederickson, das 10 emoções positivas, que é o ampliar e construir. Por isso que nesse momento, quando eu estava conversando com essa minha amiga, eu falei assim, novamente, eu puxei, né? Eu trouxe para ela, olha, dentro de 5, 10 anos, quais as emoções positivas você terá, né? E que você já teve, que você pode sentir novamente. Aí ela falou, nossa, é verdade, quando eu ingressei na faculdade, né, quando eu pude fazer tal curso, quando eu pude ter uma nova jornada na minha vida pessoal. E aí a gente traz esse processo. Por isso que a nossa jornada de autoconhecimento, a gente tem que impedir os monólogos ruidosos, as ruminações mentais, para que a gente possa trazer essa visão. E ela falou, nossa, parece que eu estou visualizando, né? Ela falou, nossa, veio uma luz na minha cabeça, tal, né? E foi muito bacana, porque nessa questão de veio a luz, né, nesse momento, e a gente foi, né, na nossa jornada conversando, e ela falou, nossa, naquele momento eu valorizei muito o esforço e a prática. E foi muito interessante, porque ela mesmo, isso é muito bacana, né, no processo de autodesenvolvimento. A gente estimula com algumas perguntas, né, e isso nas sessões de mentoria, nas salas de aula, nas palestras, a gente trabalha muito com perguntas. Isso é uma dica muito legal para você, educador e educadora, mas Edu, você é educadora com seus amigos, com as suas amigas, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com as pessoas. As perguntas, elas permitem que a gente explore as nossas habilidades e os nossos pontos fortes.
Quando a gente fala sobre o Ikigai, que é o sentido da vida, a gente vem falando muito sobre o Ikigai, porque são as 4 perguntinhas, né? O que você ama fazer, o que você faz bem feito, que aí a gente conecta com os pontos fortes, você é remunerado, né, nessa questão de você ser valorizado, inclusive durante a aula, eu até anotei aqui, durante a aula, uma reflexão que a gente teve com um dos alunos, que eu gosto muito quando a gente está desenvolvendo a nossa aula, e até deixa o seu comentário também nesse aspecto, nesse como eu sou pago. Esse aluno até falou assim, professor, isso como eu sou pago nesse autoconhecimento, pode envolver sentimentos? Eu falei, como assim sentimentos? Eu até escrevi, como eu me sinto com relação ao meu atual trabalho. E aí ele fez uma relação com a questão de você estar relacionando o que você ama. Ele falou, será que está alinhado com o que eu amo? Né, e aí com os meus talentos? Aí eu explorei isso durante a aula, durante esse workshop sobre o Ikigai. Eu falei, vamos parar todo mundo e vamos aproveitar e compartilhar essa reflexão do nosso amigo que está participando, e aí eu compus para ele, eu falei assim, então vamos lá, porque eles estavam preenchendo a mandala do Ikigai, aí eu comentei com eu esqueci de falar do quarto, né? O que faz bem para o mundo, né? O que você contribui, o seu legado. Então vou repetir, o que você ama, o que você faz bem feito, o que você é remunerado e o que deixa de legado, que isso contribui para a humanidade. Voltando à minha amiga, no término, né, quando a gente terminou o trabalho, nós ficamos conversando com os demais amigos, e um dos outros, um grande, o nosso líder do voluntariado daquele grupo, ele até comentou que ele assistiu um vídeo que eu gravei sobre pontos fortes, e ele relacionou, ele falou, olha, o meu trabalho que eu desenvolvo, ele trabalha na área financeira, ele falou, olha, depois do vídeo eu percebi que realmente a atividade que eu faço também deixa um legado, porque ele falou que faltava esse quebra-cabeça, porque ele viu sentido no trabalho dele, que ele contribui também para as famílias, para o bem-estar, para a qualidade, com as informações que ele compartilha na empresa que ele faz. Por isso que é importante a gente perceber eu, você, para dar sentido para a atividade que a gente faz, a gente não deve andar no banco do motorista. No banco do motorista. Não, desculpa. A gente deve andar no banco do motorista, não no banco do passageiro. O que significa isso? Você seguir crenças e valores, ou o que motiva a outra pessoa. Não, você tem que perceber o que motiva você, uma automotivação. Por isso que o autoconhecimento, para alinhar o que tem a ver com você. Então, quando nós estávamos conversando com essa minha amiga, lembra a dúvida dela, será que vale a pena? Eu já passei de uma idade, não sei o quê. Eu falei, olha, eu até citei a Cora Coralina. A Cora Coralina, com 72 anos, ela iniciou a sua carreira de escritora, né? Ela já escrevia desde criança, mas ela, por conta dos desafios da vida dela, né, casou muito cedo, filhos, ela se tornou uma excelente doceira, boleira, tal, e aos 72 anos iniciou a sua carreira e deixou assim marcas imprescindíveis, né, da questão do reaprender, do aprender, que é um dos pilares da aprendizagem contínua. Então, terceiro ponto, né, a gente falou sobre abraçar desafios, aprender com o fracasso, e o terceiro, valorizar o esforço e a prática, que ela comentou, e o quarto é ter aprendizagem contínua. O que é aprendizagem contínua? É você aprender continuamente, você ampliar a sua mente para fazer conexões. Porque você já tem um conhecimento, que já tem uma trajetória, se você tem 20 e poucos anos, ou 15, né, ou 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos ou 100 anos, né? O Brasil tem um recorte agora de ganhar estamos no processo de longevidade, né, um bônus para essa vida, é fazer essa conexão. Então, um dos pilares e uma das práticas da mentalidade de crescimento
é o quarto, né, que a gente está falando, que é a aprendizagem contínua. E nesse caso é muito interessante. O presidente, o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, né? Satya Nadella, ele cita no livro F5 o quanto o quanto que a obra do mindset de crescimento, ou mindset, e o mindset de crescimento influenciou a sua trajetória como CEO e influenciou a Microsoft. Né? Isso é muito bacana. Ele trouxe a cultura do aprendizado dentro da Microsoft, mudando o foco para uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. Por isso que aprender a aprender é muito importante. Agora, quando você vem dentro de uma fase da vida, eu tenho medo de falar de idade, né, para esse processo. Agora, em qualquer momento, se o mindset fixo, isso é muito legal, veio agora. O mindset fixo, se a gente estiver no momento de mindset fixo, talvez a gente tenha que adicionar mais um item para o aprender a aprender. É aprender a desaprender para aprender. Mas explica aí, ó. Aprender a reaprender para aprender. Ou desaprender para aprender. Sabe aquela metáfora do copo muito cheio, você não consegue mais colocar nenhum líquido, né? Aquela coisa de a pessoa está tão cheio, né, nas suas verdades, nas suas crenças, e não consegue escutar o outro, não consegue absorver conhecimentos novos. Por isso, por conta disto, que um dos grandes desafios da mentalidade fixa é não abraçar a mudança. O grande desafio da mentalidade fixa é não estar aberto ao feedback. Essa é a quinta prática de uma mentalidade fixa. Então da mentalidade de crescimento. Vamos lá, ó. Abraçar desafios, aprender com o fracasso. Eu estou olhando aqui para não me perder, porque eu fiz aqui a minha colinha, né? Então, abraçar desafios, aprender, né? Aprender com o fracasso, ou seja, todo fracasso é um feedback. Terceiro, valorizar o esforço e a prática. Quarto, estar aberto ao feedback. Isso é muito bacana. Lembra que eu estava conversando com essa minha amiga e ela disse, durante a conversa, ela falou assim, eu estou num processo de mudança. Eu falei, seja bem-vindo, né? Por isso que é importante as avaliações, por isso que o Mihaly Csikszentmihalyi do Flow, ele diz que um dos melhores ambientes para o nosso desenvolvimento do Flow, mas o que é o Flow? O Flow nos leva ao nosso Ikigai, né? O Flow é fluir, né? É entrar no fluxo. Quando você está no fluxo, é quando um dos aspectos é quando tem o encontro dos desafios com as suas competências. Mas então, aí encontra algo bacana nesse diálogo que eu tive com a minha amiga. Ela disse o seguinte, lá no início ela falou, olha, eu estou num processo de mudança, porque eu estou sentindo que eu posso, né, contribuir mais, porque a gente estava naquele ambiente do voluntariado, que é um ambiente muito propício, né, nosso coordenador, o dirigente nosso, ele fala assim, não é eles, né, os nossos irmãos e irmãs que ganham, somos nós que estamos trabalhando lá, ou melhor, estamos recuperando a nossa humanidade no processo. Então, voltando à conversa com a minha amiga, ela falou assim, durante o término com os outros amigos, ela falou assim, eu estou sentindo que eu posso contribuir mais, eu estou sentindo que os desafios, né, os meus desafios estão sendo eu tenho mais talento, não foi a palavra que ela falou, né? Mas ela falou, olha, eu estou sentindo que eu tenho mais força para dedicar mais coisas para minha atividade profissional. Lembra a questão de voltar, né, e tentar desenvolver, se esforçar e praticar, então o esforço e a prática, e estar aberto ao feedback. Por quê? Esse estar aberto ao feedback, ela recebeu um feedback muito interessante do sobrinho dela, não sei se é sobrinho, sobrinha, falou assim, né, ô tia,
você é muito inteligente, né? Você fala de vários assuntos, né? E você podia ser professora, você podia defender, porque as crianças, acho que os jovens, sabem que ela fez o curso de direito, você podia, né, com seu conhecimento, porque acho que durante a conversa, ela provavelmente uma notícia, um diálogo, ela falou, olha, tem uma lei que fala sobre isso, a pessoa podia fazer isso. E esse feedback, olha que bacana, ela abriu esse feedback para um processo de falar assim, peraí, o que eu sonhava? Isso é um aspecto muito legal. Lembra aquele exercício que a gente estava fazendo durante a sala de aula, que eu falei que um dos alunos, quando foi preencher a mandala, né, do Ikigai, nessa área de sou remunerado, ou sou pago para fazer, ele uniu, ele falou, olha, meu trabalho está unido ao que eu faço, ao que eu amo, está unido a um ponto forte, mas ainda eu estou em dúvida. E aí eu adicionei uma pergunta que eu sempre adiciono, que eu iniciei também, falando com a minha amiga, olha, como que você se vê dentro de 5 e 10 anos? Nesse caso, eu adicionei assim, nessa mandala, nessa fase do trabalho, da atividade. Você se vê atuando a longo prazo nesta atividade? Isso é muito interessante, porque foi num dos vídeos que eu gravei aqui, eu comentei de um professor de cursinho, professor de português, ele ministrava sobre literatura, né, no cursinho, ele fazia o seu plantão também no laboratório lá, e eu sempre participava, e durante aqueles simulados, né, para a FUVEST, tudo isso, nós tínhamos o simulado, depois era simulado, depois tinha aula lá no final de semana, e ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, Ueda, eu vejo você nos laboratórios, você gosta, né, dessa área de português, de humanas, né, mas eu vejo que você não está na sala de humanas, né, você está na sala de exatas, e você pretende prestar para quê? Eu falei, engenharia, engenharia. Aí ele falou assim, é a engenharia tal, e ele fez uma pergunta, a gente estava tomando café entre os professores, ele foi tomar café onde na lanchonete onde nós estava com os amigos e as amigas, e ele, assim, não sei se foi brincadeira, mas ele fez uma reflexão que foi muito importante para a minha vida, então eu agradeço ele. Ele falou assim, você se vê com a minha idade sendo engenheiro? Ele era jovem, mas ele já tinha cabelo branco. Foi uma coisa que me destacou. E eu falei, nossa, com cabelo branco. E aí eu mudei, né? Eu mudei, fui para a área de humanas, prestei para a área de humanas e tudo isso. Bom, por que eu quero refletir aqui? E aqui vai uma sexta prática para a gente fazer. O que eu faço, né? Deixa um legado. O que eu faço, né? O que eu contribuo para a humanidade, deixa um legado. Aí você vai assim, mas legado construções? Não, não, legado como os estudos do Ikigai na ilha de Okinawa, lá quando 2 jornalistas, né, escritores, escreveram o livro Ikigai e perceberam que na região de Okinawa tinha pessoas centenárias que tinham qualidade de vida, bem-estar, tinham um sentido da vida, Ikigai, né, o sentido da vida, e percebeu que essas pessoas tinham um compromisso com as pessoas ou com a sociedade ou com a humanidade. Cuidava lá do neto, cuidava da plantação de arroz, isso eu presenciei durante o meu estágio no Japão, e sabe, pequenas coisas, um animal, por isso que a doutora Nise da Silveira, a psiquiatra que revolucionou as casas de saúde mental no Brasil, lá na década de 30, 40, 50, 60, ela trabalhava com arte, terapia e também com os animais. Sabe dessa? Tem um livro chamado No Coração da Loucura, que é, nossa, brilhantemente interpretada pela Glória Pires, né? Interpretando a doutora Nise da Silveira, onde ela trabalha com os animais e ela comenta algo muito interessante, que tem a ver com a experiência que a gente tem com os moradores de rua. Geralmente tem um animal, né? Tem um cachorro, um gato,
porque a doutora Anice da Silveira, ela comentava que era um momento onde essa pessoa tenha um significado em relação a um ser que depende dela ou dele, tem um amor e um carinho. E esse amor e carinho, por isso que a doutora Barbara Fredrickson, nas emoções positivas, ela expande essa questão do amor como sendo a emoção que capilariza, que influencia, e com os estudos da neurociência, que libera os hormônios bons, né, os neurohormônios, oxitocina, dopamina, serotonina. Né? Mas voltando à minha amiga, eu creio, e foi muito legal, porque no término, né, da nossa atividade, a gente sempre faz uma oração, né, várias religiões, tudo isso, e ela disse assim para a gente, falou, olha, hoje eu estou sentindo maravilhosamente bem, e era um dia de feriado, onde foi feriado, né, nacional, e aí ela falou, mesmo trabalhando aqui, acima de tudo com voluntariado, ela falou, eu estou sentindo bem. E aqui eu quero compartilhar com vocês, para a gente concluir, uma reflexão muito bacana que eu recebi aqui. Ó. Só se encontra sentido sentindo. A vida é bela demais para não ser sentida. A vida é breve demais para não ter sentido. Até o próximo.